Boa noite, galera. Entrando um pouquinho antes para dar tempo de todos entrarem, para aproveitar. Essa nossa live hoje promete. Às 20h50 em ponto a gente começa, tá bom? Curta a música aí. Boa noite a todos que estão entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Só aguardando o nosso convidado entrar na live, tá, pessoal? É isso aí, Ivan. Som legal, né? Então, 8h50. Deixa eu dar o pause aqui na música. Bom, pessoal, boa noite. Tô só aguardando o Marcelo entrar na live pra gente poder começar. Tá? A gente já tá a postos aqui. A nossa pauta hoje tá super rica. Eu espero que dê tempo da gente falar de tudo. Porque às 10 horas em ponto ele tem uma consulta virtual, né? Uma telemedicina que está disponível hoje, está aprovada hoje por conta do Covid. E a gente vai começar. Bom, então deixa eu chamar aqui o nosso convidado para a gente poder começar. Cadê ele? Tá aqui. De bola. Grande Marcelo! Ô, cara, e aí? Vá, que boa honra, noite! Henrique. Tudo show de bola com você aí? Tudo tranquilo, aqui tá tudo beleza, tudo tranquilo. Oh, coisa boa! Conta, como é que estão as coisas nesse ritmo de quarentena? Cara, sabe que é uma situação surreal, né, cara? Sabe que cada dia, assim, eu acordo e passo o dia e vou dormir sempre pensando assim, olha o que a gente está vivendo, né, cara? Eu estou num projeto assim, pessoal e com os meus pacientes, daquele projeto Humanos, tudo, que no começo do ano eu falei assim que de 2020 nada passa, que nós vamos tratar todos os assuntos de evolução, assim, de desenvolvimento pessoal. E aí, cara, em 1º de janeiro eu tirei uma foto minha, porque eu tô bem focado assim, em exercício físico e a dieta tá top, tudo. Eu tirei uma foto lá no começo do projeto. Aí todo dia 1º eu tiro uma foto. Aí esse dia 1º agora eu tirei uma foto e eu pensando assim, cara, quando eu tirei a foto em 1º de janeiro, nunca eu diria, cara, que a gente já tá passando pelo que tá passando agora. Não é verdade. Que loucura, cara. É verdade. Que loucura. É verdade. Se falasse comigo lá, olha, tu vai ter um 2020 diferente. Eu ia dizer assim, não, eu sei, eu vou fazer um 2020 diferente. Não, cara, tu vai ter um 2020 muito diferente. É verdade. É verdade mesmo. Cara, pro pessoal que tá aqui do meu canal, que não te conhece, te apresenta, fala um pouquinho de onde você é, o que é que você trabalha. Claro, com prazer.
Cara, meu nome é Marcelo Cardoso, eu sou médico cirurgião por especialidade. Entrei para a faculdade de medicina no início dos anos 2000 para ser cirurgião. Aqui na minha universidade, na minha faculdade de medicina, quando a gente começa, se usa uma frase, assim, que vai ser a tua frase. A minha frase foi assim: eu não fiz vestibular para ser médico, eu fiz vestibular para ser cirurgião. Aham. Para ver o que é a vida, né, cara? E aí terminei a faculdade de medicina em 2008, comecei a trabalhar como clínico antes de fazer minha residência de cirurgia. E aí lá em 2008, 2009 foi quando eu despertei para esse novo mundo, assim, que a faculdade da medicina não nos ensina, que é o mundo da saúde, não da doença, né? E aí, cara, aí assim, ó, aí essa loucura, como tu viveste também e vive até hoje, que a gente descobriu que está na Matrix mesmo. E aí, cara, eu fiz minha residência de cirurgia, trabalho ainda como cirurgião aqui em Pelotas, Rio Grande do Sul. Faço ainda plantão em um serviço de emergência, faço ainda minhas cirurgias eletivas, estou absolutamente parado com as cirurgias eletivas desde o começo de março. Sim. E só que desde 2011, meu caro Henrique Altran, desde 2011, eu vivo um conflito que é o seguinte: eu vivenciei pessoalmente essa medicina mais integrativa, assim, diferente, 2008 e 2009, no meu primeiro ano trabalhando com clínica, ali antes de ser cirurgião. Depois terminei a minha residência, só que ficava martelando aqui na minha cabeça assim: o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, o que eu estou fazendo. Desde 2011, eu mantenho um consultório de cirurgia, mantenho os plantões como cirurgião, só que, cara, meu consultório ele é lotado, na verdade, de doença crônica para tratamento com mudança no estilo de vida. Certo. E aí, meu amigo Henrique Altran, por anos, assim, de 2012, então eu mantenho o consultório com esse tipo de assunto que a gente vai tratar hoje desde 2011. Certo. E desde 2012 fica essa coisa assim de eu dividir os horários no consultório entre cirurgia e medicina baseada em mudanças de estilo de vida. E todos os anos eu dizia para os pacientes: não, eu vou parar de operar. Aí depois eu dizia assim: não, eu vou só operar e não vou mais atender esse tipo de medicina. Depois dizia de novo: vou trocar. Cara, nesse clima de 2020 nada passa. O que eu fiz, cara? Eu praticamente zerei meu consultório de cirurgia. Praticamente zerei, assim. Praticamente zerei. Quando a secretária me marca alguma coisa, eu digo para ela assim: pá, mas o que foi? Ela diz: tive que marcar, porque esse aqui disse que só se tu operar, não sei o quê. Porque senão, é o pessoal, cara, o pessoal mais fiel, né? E que eu já operei alguém da família e quer que eu opere. Porque, cara, eu vou dizer assim, ó, antes da quarentena mesmo, um mês antes da quarentena, eu praticamente fechei meu consultório para cirurgia e comecei a atender de manhã até à noite medicina das mudanças do estilo de vida. Entendi. Aí depois veio a quarentena, ficou aquela coisa de insegurança. E o que aconteceu agora? Agora aconteceu a mágica coisa que é a telemedicina, né? Medicina online. Sim, foi liberado, né, pelo conselho. Então, assim, cara, eu atendo gente do Recife, atendo gente de vários lugares da Bahia, Rio Grande do Norte, tudo num dia só. Eu tô vivendo uma experiência muito legal, cara. Legal demais, legal demais. E assim, você foi o criador desse workshop, né, que você deu no mês passado, né, workshop Saúde e Longevidade. Isso. Conta como foi, como cara, foi que evoluiu o teu... Assim, cara, eu acho que eu sou muito, muito mais louco do que ou cara de pau, cara, não sei. Assim, ó, lá assim, 2014, cara, se tu consultasse comigo em 2014, ele era baseado foi quando explodiu no Brasil a dieta paleolítica e tudo. Assim. Então, aquelas primeiras consultas aos primeiros anos eram basicamente a história evolutiva, as características bioquímicas que foram selecionadas ao longo dos processos evolutivos. E aí eu fiz um primeiro workshop que hoje, cara, o primeiro workshop foi em 2014, eu acho. Eu acho ele horrível, assim, eu olho, eu tenho slides guardados. Evoluiu pra caramba, nossa, né? Cara, eu falei por horas e horas, os detalhes dos processos evolutivos, que para mim eu me delicio, entendeu? Só que para o público geral, às vezes é uma chatice, né, cara? Então, a minha consulta, eu acho que era uma consulta muito chata e o primeiro workshop, eu acho que era chatíssimo. Era muito efetivo, porque no final de contas, gerava mudanças de estilo de vida top, assim.
Aí eu fui adaptando aquilo com relação ao que os pacientes me queixavam, fui trazendo mais uma parte prática. Aí eu fiz um workshop top, que eu acho que foi o 8º workshop, que era assim, ó. As minhas consultas, elas começaram a ficar tão gigantes, consultas de 2 horas, 3 horas, cara. Cara, eu tive consultas de 4 horas e 15, tu acredita? Coisa Sério? louca, né? Louca, louca, só eu para fazer. E aí, o que eu fiz, cara? Eu separei na minha cabeça que para tratar um paciente com mudança de estilo de vida, com essa minha abordagem, assim, que é a nossa abordagem. A tua rebelião saudável é o meu projeto Humanos, cara. E isso está acontecendo em vários lugares do Brasil e do mundo. E a gente tem que falar mais sobre isso, porque a gente tem que juntar e fazer isso funcionar de um jeito maior. Exatamente. Mas assim, eu dividi na minha cabeça o tratamento do paciente em 4 consultas que ele deveria fazer ao longo do ano. E aí eu fiz um workshop top que era chamado assim, as 4 consultas em uma. E aí eu não tive aquelas 4 horas e 15, eu tive 6 horas para falar tudo que eu quis. E ali foi onde começaram esses workshops, tipo esse último agora, que era assim, base teórica, evolutiva, bioquímica, farmacologia, genética e prática. E aí, cara, aí acontece uma loucura que assim, ó, o pessoal sai do workshop louco, inflamado, assim, ó, querendo dominar o mundo. É muito bom, cara. É verdade. E aí, deixa eu te contar a última só dos workshops, que é o seguinte. Aí o 11º workshop foi o workshop, o primeiro que começou a tratar sobre o projeto Humanos, que era a prática mesmo da mudança de estilo de vida baseada na medicina evolutiva. Assim. E aí eu disse, não vou conseguir nunca mais fazer um workshop, porque esse foi muito top. Foi muito top. Eu disse, não vou conseguir apresentar o mesmo jamais, eu tenho que mudar. E esse foi muito bom, cara. Aí eu fiquei meio ano sem fazer o workshop, por causa daquilo me martelando, assim, não vou conseguir fazer tão bom quanto esse foi muito bom, cara. Aí fui tendo ideias, fui somando. Cara, aí fiz assim, ó, fiz filmagens em chroma key, fiz interação no vídeo comigo mesmo. Esse 12º foi top. E agora eu tô vivendo o mesmo dilema. Como é que eu faço o 13º? Não sei. A gente tem uma tendência de querer sempre tem que estar evoluindo, né? Não pode manter no mesmo patamar. Então a gente fica... Mas é isso, assim, ó. Né? O que eu quero te dizer? Que desde 2009, quando eu tava lá gordinho, diabético, tomando metformina, losartan, omeprazol, atenolol, e despertei para isso... Cara, você tomou tudo isso? Tomei tudo isso com 24 anos, meu garoto. Sério? Cara, eu tava com 93 quilos, com refluxo, hipertenso e glicemia que não baixava de 133 quando tava tudo bem. Assim, com metformina, fazendo uma dieta top para diabetes. Ou seja, pão integral, suco integral de uva, margarina BCL. Mesmo com todo esse cuidado top, não baixava, cara. Tá? Aí um dia... aqui, cara, eu já te disse, nós vamos ter que fazer 230 lives para eu te contar tudo e pra gente trocar. Não tem problema, a gente faz parte 1, parte 2, amanhã a gente continua. Cara, eu tava fazendo um plantão clínico e sentou na minha frente um guri com uma faringite, tá? Dor de garganta. E eu disse assim, cara, tá, me conta como é que foi teu dia, tu te alimentou bem? E ele disse assim, não, me alimentei super bem. Sabe o que tu comeu hoje? Eu disse, não, hoje eu não comi nada. Isso era umas 19 horas. Cara, essa história é uma das histórias mágicas da minha vida. Eu disse assim, cara, tu quer me matar, cara? Que história é essa? Não comeu nada, vai dizer que tu te alimentou bem. Ele disse, não, doutor, calma, eu sei que o senhor não sabe essas coisas ainda. Isso era altos de 2009, cara. O Brasil nem efervescia. Nem imaginava. É verdade. Jamais. Eu proibi o paciente comer ovo por causa do colesterol, cara. E aí esse guri me disse assim, ó, não, eu me alimentei bem, mas é que hoje, como eu não tô bem, eu não tô com fome, então eu tô respeitando isso, eu não tô comendo, mas quando eu como uma comida de qualidade, uma comida, eu tô bem alimentado, eu só não comi hoje, mas eu tô bem alimentado. Isso não faz sentido, cara. Só um pouquinho. Como é que tu quer ficar bem se tu não te cuida, não te alimenta, cara? E aí ele me deu assim, ó, ele me deu no papel o site do Mark Sisson, cara. Ele disse assim, não, dá uma lida aqui nesse cara, que esse cara escreve umas coisas assim. Eu, como um bom médico, pesquisador, o que eu fiz? Guardei aquele papel, nunca mais olhei. Porque é o que a gente faz, cara. Infelizmente, hoje que eu tô fora da Matrix, meu amigo, eu tô fora da Matrix. Hoje eu me lembro assim, ó, médico, o paciente acha que o médico é super estudioso. E eu me orgulho de conhecer uns médicos super estudiosos, fora da sua área, assim, mente aberta, mas é muito pouco.
Muito muito pouco. pouco. E eu era assim, ó, eu era o médico mais padrão, assim, baixo no quesito, assim. Eu sabia o que eu tinha que saber para atender um paciente, dar um antibiótico e liberar ele para casa. E estava me preparando para ir fazer minha residência de cirurgia. Então, a saúde como um todo da pessoa, cara, é aquela visão da faculdade, assim, mecanicista, tranquilo. Só que aí, cara, em algum momento, 2 meses depois, eu botei ali www.marksdailyapple.com. Pá, isso aqui é muito louco, cara. Será? Pô, e começou. Aí me falaram que tinha um urologista em Porto Alegre que falava sobre aquelas coisas ali, um cara chamado Souto, coisa, mas nada a ver o urologista, porra, nada a Urologista, ver. nada a ver Nada a mesmo. ver, nada a ver. Aí depois um outro cara me falou, não, mas tem também um gurizão que é Rodrigo Polesso, tem um site de emagrecer. Ah, que emagrecer, cara. Só que eu comecei a ler esses troços e aí, meu guri, aí explodiu a minha cabeça. Explodiu. Rapaz, se E você. agora? É o que eu digo para todo mundo: se você der uma parada e começar a ler, faz tanto sentido. Ferrou. Ferrou. Você não volta mais, não tem mais volta. Não tem mais Ferrou, volta. cara. Ferrou. E aí, o que aconteceu, cara? Eu comecei a virar madrugadas estudando esse troço. Mandei vir Good Calories, Bad Calories, que não tinha no Brasil. Mandei vir Primal Blueprint do marxismo, porque não tinha. Mandei vir. Comecei a comer aqueles livros. Bah, cara, aí explodiu, né, cara? Aí eu disse assim, não vou mais ser médico. Não vou mais ser médico. Cheguei em casa e disse para minha mulher, ó, aqui, ó, te segura aí que eu vou fazer engenharia, vou fazer qualquer outra coisa, mas medicina... Cara, essa história, ela é real, essa história, cara. Eu cheguei e disse para minha mulher, ó, te segura que a medicina é uma mentira. Medicina é uma mentira. Nós estamos investindo dinheiro em maquinário, hospitais para tratar doenças que não existem. Isso é ridículo. Como é que eu vou fazer isso? Cara, em 70 dias eu perdi 23 quilos. Fiquei com 70, estava com 93, fiquei com 70. Cara, tive hipoglicemia, minha pressão ficou baixa, eu parei de tomar todos os remédios em 2 meses e meio. Fiquei muito revoltado na época. Aí depois que passou a revolta, Henrique Altran, respirei... E olha que você se cuidava, né? Entre aspas, top. Né? Dose integral, margarina, cara, tem tanta coisa para te contar sobre isso, eu ainda vou te contar. Mas aí, passada a revolta, Henrique Altran, eu disse, não, para aí, vamos lá. Então, vamos mexer nessa bagaça toda aí, vamos resolver isso aí. E aí, comecei a fazer consulta sobre isso. Ah, como é que tu emagreceu tanto? Não, senta aqui, vou te contar. Ah, como é que tu pode tomar os remédios? Senta aqui, vou te contar. E dentro de um ano eu estava atendendo os médicos e os familiares dos médicos que trabalhavam comigo. Isso tomou uma proporção gigante. E eu estou em 2020 agora, cara. E o meu consultório praticamente ele é fechado para tudo e ele é virado em tratamento de obesidade, doença crônica e diabetes baseado em mudança de estilo de vida. Incrível. Essa foi uma síntese, assim, a menor síntese que eu consegui fazer da minha história na medicina, cara. Muito interessante, cara. Muito desafio, assim, um desafio. Tomei pedrada, cara. Assim. Pois é, era isso que eu ia te perguntar. Quais foram as dificuldades de tu sair dessa Matrix? Na hora que tu saiu, como foi a recepção dos teus colegas e tal? Assim, cara, foi do começão lá, o começo mesmo foi horrível, cara. Porque assim, ó, no momento em que que a comunidade médica fala A e tu fala B, cara, tu é picareta. Entendi. Tá? Tu é picareta e tu tá praticando uma má medicina, no que tu te distancia, assim, do senso comum, tu começa a ser considerado fora do grupo. A Thaís Martin, que eu fiz a live top. Eu assisti. E ela tá dizendo, as nutricionistas também, com nutricionista certeza, também, mesma coisa. Mas assim, cara, eu comecei a... O que acontece? O médico se protege. Para tu fazer isso que eu faço agora, tu tem que parar de proteger e te atirar pros tubarões, né? Só que a maioria dos outros médicos se protegem e eles se protegem não querendo saber. E eu considero até melhor. Tem uns anestesistas que eu debocho, assim, que eles me perguntam, tá, como é que é esse negócio aí que tu faz, cara? Como é que é esse negócio? Estou operando ali, assim, tá, como é que tu faz? Cara, confia em mim. É melhor não saber. É melhor não saber. Porque se tu vai querer viver a vida como tu vive,
é melhor não saber. Porque o que eu trato hoje, o que tu trata hoje, Henrique, o que o pessoal do nosso grupo ali do WhatsApp faz, cara, o que a gente faz divide a vida da pessoa que interage com aquele conhecimento em antes e depois. É verdade, é verdade, é verdade. Então, ou tu tá disposto a te despir de tudo que tu acreditava e fazia e passar a ter uma outra vida, que é o que eu tenho batido na tecla com meus pacientes de 2020, assim, ó. A partir de agora, nós vamos deixar de ser quem a gente era e tinha desfechos negativos e passar a ter atitudes que nos transformam na pessoa que a gente precisa ser para viver uma vida plena e top. Mas isso envolve velar e enterrar a personalidade que a gente tinha antes. Isso para médico é muito difícil, cara. Isso para médico, tu termina com o chão do médico. Porque o chão do médico, por exemplo, eu fazia plantão com um livro que era chamado Black Book. Aí tem o Black Book cirurgia, Black Book de clínica. Aí o médico recém-formado sai com todos aqueles Black Book assim embaixo do braço para fazer. Se achando, né? Para ir atender. Cara, na minha época de plantão não tinha, assim, não tinha Instagram, não tinha celular. Smartphone não era toda a vida que a gente tinha um smartphone disponível, nem mesmo internet boa, assim, fazer plantão no interior. A gente ia com aquele Black Book. Cara, tu quer matar um médico, é tu propor para ele uma coisa que não está no livro. Aí tu termina com o médico, cara. Tu termina com o médico. E o médico depende daquela segurança, aquela figura paternal, assim, do eu falo e você obedece. E aí quando tu fala uma coisa que não está no livro, pá, tu quebra o médico. Então falar em jejum com o médico, falar em low carb com o médico, falar em processos evolutivos, cara. Falar em que a anatomia a bioquímica que a gente tem hoje, ela é fruto de processos evolutivos. Isso aí tu acaba com o médico, cara. Isso aí para médico, isso é tudo bobagem. Tudo bobagem. Existe uma... É o que você falou, é uma visão muito mecanicista, né? De que a gente é um conjunto de sistemas que a interação, ela é como se não acontecesse, né? E você tem aí o cara que só se preocupa com a área dele e pronto. E mesmo assim ainda tem aquela influência muito pesada da indústria farmacêutica, né, Marcelo? Muito, cara. Sabe que assim, eu demorei a perceber, eu já sabia, óbvio, da maldade, mas eles têm métodos assim muito sutis, cara. Eles são muito bem treinados assim para conseguir te levar. Quer te dizer, me perdi até, quer te dizer. Não, me perdi. Da indústria farmacêutica, eu até pouco tempo eu recebia representantes comerciais da indústria farmacêutica, porque eu tinha uma secretária que me dizia assim, ó, me lembrei que eu ia falar, já vou te falar. Que dizia assim, é que eles têm que trabalhar, doutor. Pô, o serviço deles, eles têm que trabalhar. E aí vinha aquele enxame de representantes, sabe? Com aquela live, dizendo, não, o senhor faz aquilo, o senhor faz isso e coisa e tal. Bom, resumindo, cara, 2019 chegou um ponto da minha vida que eu disse assim, ó, eu me lembro a hora que eu disse isso, Henrique Altran. Eu me lembro, eu estava caminhando na rua, mandei um áudio para uma paciente que até minha prima, eu disse assim, ó, a partir de hoje, se um sapato me apertar a ponta do dedo, eu vou ficar de pé descalço no meio da rua, vou jogar o sapato fora. Eu não quero mais nada que não me sirva e que não sirva para fazer com que eu me torne uma pessoa melhor. Demiti minha secretária, me mudei do consultório. Cara, uma revolução, assim, ó. Não atendo mais representante, mudo os meus horários, me demiti de uma equipe cirúrgica que não estava legal, me demiti. Cara, fiz uma revolução lá. E aí, de lá para cá, não preciso nem te dizer, minha vida melhorou horrores, cara. Pois é, então porque você soube dizer não, né, cara? Claro, diz assim, ó, quais são os meus interesses, o que eu preciso para viver melhor. Então é o seguinte, eu vou quebrar tudo, mas vou fazer isso aí, cara. É isso aí. O que eu ia te dizer é que assim, ó, é que eu acho que tem um conjunto de interesses. A medicina por si, e o jeito que nos ensinam a medicina na faculdade, vou te dizer assim, ó, tu pode não concordar, vou aceitar que tu não concordes, vou aceitar que os pacientes, o pessoal que está nos acompanhando não concorde. Mas assim, ó, existe um casamento perfeito entre os anseios da comunidade, certo, e o ensino médico no Brasil e no mundo. As pessoas, no geral, Henrique Altran, elas não querem ter uma vida melhor, elas querem só ser conduzidas. Sem dúvida, eu concordo. E aí, cara, assim, ó, a gente tem um monte de faculdade de medicina que tem esse ensino mecanicista, a gente tem um monte de farmácias que vendem remédios para doenças crônicas, a gente tem um sistema industrial que alimenta tudo isso. Na verdade, não tem um culpado aí, cara. O culpado é o sistema, porque o próprio paciente
Cara, assim, ó, Pelotas aqui, Pelotas, Rio Grande do Sul, tem quase meio milhão de habitantes, tem 400 mil habitantes, 450 mil habitantes. Eu tenho hoje em tratamento, assim, em acompanhamento comigo, 2.000 pacientes. Um fichário, assim, de 2.000 pacientes me mandando WhatsApp, me enlouquecendo, assim, eles não têm ideia. Não, mas eu lhe mandei, doutor, eu lhe mandei o WhatsApp faz 2 dias, o senhor não me respondeu. Eu disse, talvez leve uns 2 meses, porque... Tá. Mas assim, ó, aí o cara diz, porra, 2.000 é muito paciente, Marcelo. Não, só um pouquinho. Tá, mas e os outros? São 450 mil pacientes numa cidade. 2.000 souberam assim, tem um médico em Pelotas que cuida dessa parte integrativa, medicina do estilo de vida, medica baseado em processos bioquímicos relacionados com os processos evolutivos, tira mais medicação do que coloca. Bah, vou lá consultar. 2.000, show. Mas 450 mil versus 2.000 não é nada, cara. Não é nada. Você é uma gotinha nesse oceano aí, cara. Nada. E o que é a maior parte da população? A maior parte da população quer comer o que quiser comer, quer beber o que quiser beber, quer se exercitar se tiver assim, afim, se não, quer dormir a hora que quiser dormir. Não acredita que qualquer desses fatores influenciem, tudo é genético, ou são coisas da vida. E aí, meu velho, aí a medicina se dedica a cuidar da maioria. E se você chega no consultório do médico e o médico não te passa um remédio, você fica com raiva. Como é que esse médico fica falando, querendo saber como é a minha alimentação? Que isso? Né? Então, cara, conforme eu fui tendo confiança, assim, fui crescendo no jogo e fui ficando casca grossa, que nem eu digo. Uhum. Cara, bom, também lá em 2019 foi quando eu comecei a dizer assim, ó, teve uma época de 2019 que eu neguei mais paciente do que atendi. Caramba. Cara, assim, ó, você não dá conta, né, cara? Não, assim, ó, não é isso. Assim, ó, sentou uma guriazinha na minha frente, sei lá, 22 anos, dizendo assim, ó, obesa, diabética, asmática e tabagista, fumante. Nossa. Eu disse assim, ó, qual é o teu interesse em parar de fumar? Porque pode ser difícil, pode ser desafiador, pode ser fácil, mas eu não estou te perguntando isso, estou te perguntando qual é o teu interesse de parar de fumar. Eu não quero nem falar sobre esse assunto, eu não tenho interesse nenhum em parar de fumar. Eu vim aqui consultar porque eu quero que tu me ajude a perder peso. Eu disse, quanto é que tu pagou na consulta? Ela disse, eu paguei R$400. Então tu volta ali na secretária, pega 500 com ela e sai daqui porque eu não quero ser teu médico. Dá espaço para um outro paciente que está querendo fazer mudança, né, cara? Que eu vá dedicar 1 hora, 2 horas, 4 horas e 15, mas que esse cara vai sair e vai dizer assim, a minha vida mudou naquele momento. Exato. Então eu fiz uma limpa, cara, no meu consultório, e hoje eu tenho um consultório de gente, Henrique Altran, top, focado. Eu tenho grupos de WhatsApp de pacientes incríveis, não tem ideia, monstros, Henrique Altran, monstros, que acabam sendo o que, Henrique Altran? Pessoas de sucesso no trabalho, pessoas de sucesso na família, pessoas de sucesso no meio acadêmico, mães top, pais top, porque a gente não quer mais meio termo, sabe? A gente decidiu... Tu viu aquele vídeo que eu te mandei? O vídeo que eu te mandei, que eu botei, inclusive, Rebelião Saudável? Que vi sim. Cara, a gente quer parar o mundo e recomeçar um mundo novo, cara. É o que a gente quer fazer. Então, assim, ó, tu não tá afim, show! Tem o médico vai te dar remédio para emagrecer, tem médico que vai te dizer outras coisas, vai para academia. Tem para todos os perfis, né? Show! Deixa eu me dedicar para os meus. E aí, cara, mais uma vez a minha vida mudou de novo, assim. Porque o que acontece? Eu comecei a me cercar de gente muito boa. Não é à toa que eu tô falando contigo aqui, cara. Não é à toa que tu tá falando comigo. A gente decidiu se juntar com pessoas do bem, entendeu? Com pessoas focadas. É isso aí. Então, isso assim, começou a ficar muito bom, começou a ficar muito legal e eu me arrependo, entre aspas, de não ter tido essa hombridade mais cedo, assim, de quebrar tudo, de derrubar tudo e começar Mas eu acho que tudo tem seu tempo também, né, Marcelo? Tudo tem seu tempo. Me fala uma coisa, a gente conversou naquelas ideias dos tópicos, você falou sobre a história da insistência na pseudociência, você podia comentar sobre essa questão. Eu acho que tem a ver com o que você está falando. Tem tudo a ver, tem tudo a ver. É assim, ó, como eu te disse, assim, quem está de fora do que a gente faz, não entende. E o que a gente faz é bem diferente da média, assim. E aí eu tenho um amigo, cara, que ele é da área da saúde, e não é médico, ele é da área da saúde, fez mestrado, doutorado na sua área específica lá. E aí ele fica louco para me dizer assim, Henrique Altran,
ele fica louco para me dizer assim, pá, Marcelo, isso aí que tu faz é uma baita picaretagem, Marcelo. Mas ele não me fala, ele me diz assim, ó, ele diz assim, ah, tu sabe, Marcelo, eu estava fazendo lá no meu doutorado, o pessoal tá falando bastante sobre pseudociência, sobre umas coisas aí que não tem muito embasamento, sabe? E eu disse, ah, cara, nos meus workshops eu falo bastante sobre isso mesmo, até porque eu me embaso no que existe de mais moderno, melhor na ciência, assim, níveis de evidência bem superiores aos estudos epidemiológicos que dominam a tua profissão. Por exemplo, na minha não tem mais espaço, eu devolvo assim, nesse nível, né? Uhum. E aí ele sempre me dizendo assim, não, vê bem, porque daí quando chega alguma notícia assim, a carne faz mal, carne dá câncer, ele me manda, vai, cara, tu viu isso aqui, cara? Eu disse, não, vi, isso aqui é bem antigo, inclusive já teve lá no meu 11º workshop demonstrando que esse era mais um estudo observacional, coisa. Mas assim, ó, médicos e profissionais da saúde próximos a mim, eles não dizem assim, mas eles ficam dizendo assim, vê bem o que tu tá fazendo, hein? Não é uma coisa boa isso aí que tu tá fazendo. Eu tenho a mesma experiência, cara, exatamente a mesma experiência. Eu tenho alguns conhecidos que recebem, que seguem mais ou menos a linha de pensamento que eu tenho e tudo mais, e que mudaram um pouco a forma de agir, e eles recebem estudos e textos e coisas mandados por outros amigos que não concordam, entendeu? Como assim? Como uma maneira de dizer assim, eu vou comer aqui pelas beiradas para ver se eu consigo para ver se o Henrique Altran acorda e para com isso aí, rapaz. Aí sabe o que acontece, cara? Outro dia mandaram um desses estudos epidemiológicos sobre vegetarianismo para uma conhecida minha, uma amiga minha que mora em São Paulo. E aí ela, quando eu falei com ela, ela disse, cara, tu não sabe, aquele fulano lá mandou um estudo e quando eu comecei a ler, eu só me lembrei de ti, cara, porque foi exatamente aquilo que tu tinha falado, era estudo epidemiológico e tal. Foi um estudo que saiu recentemente agora, eles fizeram uma pesquisa com os monges budistas. Ah, eu vi. Tu viu? E os monges budistas que eram vegetarianos tinham uma saúde melhor. Pô, você vai ver um estudo, não tem a mínima condição de você levar aquilo a sério, cara. Mas é aquela, né? Tem uma agenda sendo cumprida e vai ser pesada e cada ano vai piorar. Tanto que, assim, teve um dos workshops que eu estava muito pessimista. Eu disse no final, assim, ó, preparem-se, nós vamos perder. O mundo vai ficar horrível, não tem o que fazer, tá? Não tem o que fazer, nós vamos ser dominados, não tem o que fazer. Aí, hoje em dia, eu já digo assim, ó, preparem-se, o mundo vai ficar horrível, mas nós vamos conseguir fazer um mundo top para nós, porque o que a gente está lidando hoje é uma coisa efetiva, porque tem bastante estudo com alto nível de evidência, faz sentido do ponto de vista evolutivo, e a gente está criando, eu aqui em Pelotas, tu aí, é Recife, né? Fortaleza, tu em Fortaleza, acho que é o Beno Félix, que é de Recife, o pessoal todo está criando uma comunidade muito grande de gente que começa a se organizar, gente que começa a procurar produtos que respeitem o que a gente está buscando, processamento mínimo, etc. Então, eu realmente acho, Henrique Altran, que o mundo futuro vai ser muito ruim, mas não para nós. Sim, a gente vai se destacar. O que a gente tem que fazer é descobrir outras maneiras de parar. Assim, não adianta brigar. Não adianta querer convencer ninguém, não adianta querer mudar a massa, não tem o que fazer. O que a gente pode fazer é o que a gente está fazendo aqui, ali no nosso grupo do WhatsApp, o que a gente tem feito nas conferências, que é uma das justificativas quando eu faço o workshop, eu digo assim, por que eu estou fazendo? Entre ampliar o nível de conhecimento de vocês e transformar a vida de vocês, existe um egoísmo no meio. Como assim, doutor? Eu quero ter um monte de gente que sabe disso e que começa a apontar o dedo, não, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. E daqui um pouco a gente tem uma legião capaz de ser autossustentável. Essa é a ideia. Henrique Altran, sempre no final eu digo para os pacientes assim, ó, eu quero comprar ovo do produtor que é meu paciente. E eu quero que ele venda para os meus pacientes. Sim. Eu quero comprar carne do açougue que compra de quem conhece o campo. E que seja meu paciente ou conhecido. De modo que a gente vai fechando. E acontece uma coisa muito legal, Henrique Altran. Henrique Altran, deixa eu te contar uma coisa. Eu sei que eu tô falando, eu não deixo tu falar, cara. Não, mas é você. A live é com você. Eu tô aqui. Tá, velho. Assim, ó. Então, assim, a minha mulher me mata, cara, que eu não deixo ninguém falar. Mas é que eu tenho tanta vontade de tirar o que tem na minha cabeça e botar fora da minha cabeça. Pô, se puder sair assim de uma vez, né? Mas assim, ó. Quando eu faço esse sistema, assim,
A ideia é que a gente consiga se esquecer do mundo lá fora. Sim. No 12º workshop eu contei assim que eu nem me lembrava mais, cara. Eu não me lembro mais que as pessoas vão numa padaria, compram pão, passam margarina, botam 3 colheres de açúcar no café e tomam aquilo ali no mesmo dia em que vão pedir um bauru e tomar Coca-Cola, na mesma noite em que vão tomar uma cerveja. Cara, eu esqueci disso. Eu esqueci. Isso fez uma coisa mágica na minha cabeça, que é assim, ó, isso, para mim, isso não existe mais. E aí, qual é o efeito colateral disso? O efeito colateral é o seguinte: qual é a dificuldade que o Marcelo Cardoso tem de não botar açúcar no café, comer pão, beber cerveja? A dificuldade é zero, porque isso não existe mais. Exato. Então, quando o paciente me diz assim, ó, como é que eu faço para deixar de ter vontade de comer chocolates? Não, tu não entendeu, a tua vida ainda não mudou. Na tua vida ainda tem tudo lá. Na tua vida, tu ainda vai no supermercado e ainda tem lasanha, pizza. Tu vai num buffet, no teu buffet ainda tem massa, doce. No meu buffet, que é o mesmo teu, já não tem mais, porque eu já passo e não olho mais. Exatamente. E o Henrique Altran não é uma coisa provocada. Aconteceu. Na minha vida não tem mais pessimismo. Na minha vida não tem mais mentira. Na minha vida não tem mais trapaça. Na minha vida não tem mais farinha, açúcar e óleo. Na minha vida não tem mais esse monte de bobagem, cara. Não tem mais fofoca, não tem mais nada. Não quero mais nada disso, entendeu? Então deu. Claro. Pronto, a minha vida mudou. Então não tenho mais nenhuma dificuldade em não mentir, em não me envolver em fofoca. Não tem mais dificuldade na minha vida não tem mais isso. Isso é fantástico, cara, porque isso aí mostra como é possível você ter uma vida de qualidade, né? Livre de todas essas questões que são tão comuns hoje em dia, né? Porque é só o que a gente vê e as pessoas, elas se identificam, né? A gente tem, por exemplo, esse Big Brother, por exemplo, que é esse programa que, sabe, eu nem imaginei que ainda existisse esse negócio, mas agora entrou dentro da quarentena, eu vi algumas pessoas que estavam assistindo. Sim. E eu disse, cara, esse negócio ainda existe, mas é porque tem isso. A fofoca, a mentira, o jogo, claro, aquela coisa toda, ela tá sempre permeando a vida das pessoas. E, cara, e é aquilo que eu falei no começo, é a massa, cara. A massa vive nisso aí, cara. Aí tem aquelas teorias da conspiração dizendo assim, aqui, claro, o sistema depende disso, né, cara? Então, existe um interesse em manter isso se perpetuando. O nosso desafio, então, não é parar de comer bobagem, é mudar o nosso mundo, Exatamente, esse ambiente onde a gente vive tem que ser modificado. Porque é aquela história. Por que você não está comendo porcaria na quarentena e eu não estou comendo porcaria na quarentena? Porque não tem em casa. Cara, não tem a menor dificuldade. Tem uma paciente minha que me mandou ali, porque eu botei uma caixinha de perguntas e daí aí um paciente botou assim, pois é, mas na quarentena, o estresse, pois é. Eu não respondi. Eu já vi que ela não está aqui assistindo, mas eu vou falar assim, ó. Cara, o estresse, eu sei que isso é complexo que eu vou falar agora, como tudo que interessa na vida eventualmente é mais complexo. Mas assim, o estresse não depende da quarentena, porque a gente estava super estressado trabalhando um monte. Aí agora nós estamos trancados dentro de casa. Então agora estamos super estressados porque a gente está trancado em casa. A gente estava super estressado e comia um monte de porcaria. Agora está super estressado porque parou de comer porcaria. Cara, na verdade, assim, ou tu é estressado ou tu não é estressado. Exatamente. Exatamente. Pô, o que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com o estresse da quarentena? Olha, minha velha, o estresse não é da quarentena, o estresse é teu. Exato. Tem que tratar o estresse. Tá? Porque como é que se trata? As pessoas, elas têm uma questão de reclamar, porque eu estava conversando com a psicóloga hoje e eu estava perguntando a ela qual era a principal reclamação que você tinha no seu consultório antes da quarentena. Era falta de tempo para os filhos, era falta de tempo para a esposa, era falta de tempo para casa, tinha dinheiro, mas não tinha como desfrutar, não tinha tinha uma casa bonita, mas não tinha como ficar. Cara. Aí agora, o cara tem o tempo para os filhos, tem o tempo para a esposa, tem o tempo, fica dizendo que está entediado. Cara, vou te dizer assim, ó, por mim, cara, por mim a gente dava um pause no planeta uma vez por ano. Não é? Assim, ó, a partir de agora, quarentena, assim, ó, 60 dias o planeta parou, todo mundo trancado dentro de casa, revisando seus relacionamentos familiares, revisando seu contato com a natureza, revisando a sua rotina de sono, de exercício, de alimentação. Parou o planeta. Aí depois volta o planeta, depois parou o planeta de novo. Pá, por mim, cara, por mim, eu tô de bem comigo mesmo, sabe, meu velho?
uma das coisas... Depois vou te mandar uns vídeos que eu mandei para os pacientes esses dias, falando sobre isso, assim, que a gente tem que estar pronto e armado até os dentes, mesmo que a gente esteja pelado, cara, do outro lado do mundo. Acordei pelado do outro lado do mundo. Ah, então tá, o que eu vou fazer para viver? Vamos tocar a vida, pronto. Não tem que ficar de mimimi, assim, de depender de tudo, dos outros, do ambiente, depender... Não, paciente meu top, cara, tem que se transformar num tanque de guerra, que nem eu tava falando com os pacientes agora há pouco, uma loucura agora há pouco. Cara, eu faço umas lives com os pacientes, assim, só com um grupo de pacientes, faço umas coisas muito loucas. E aí eu disse, cara, nada pode nos derrubar. A gente tem que estar bem de saúde física, saúde mental, saúde metabólica, de modo que nada mais interfere. O mundo dá volta, não interessa mais. Nada mais interessa. É isso aí. É isso aí. Porque, top, né, cara? Cara, porque o que acontece é o seguinte, se você tiver a fortaleza dentro de você... Cara, não tem quem derrube, cara. Ninguém te derruba. Cara, eu tô nessa quarentena, eu nunca estudei tanto na minha vida. Bah, cara... Tu é louco, eu disse pra minha namorada, eu disse, dessa quarentena das duas, ou eu saio mais inteligente ou eu saio doido, porque o que eu tô estudando... Eu vi que tu botou ali no Stories, acho que foi. Cara, assim, ó, eu sempre soube que a gente consegue e que é benéfico ler mais de um livro ao mesmo tempo, mas eu nunca consegui tempo nem para ler um livro direito. Cara, eu tô comendo livro, assim, ó. Eu tenho o livro que eu leio de manhã, eu tenho o livro que eu leio na área da churrasqueira, tenho o livro que eu leio no quarto. Produção, assim, ó, escrevendo, estudando. Cara, outra vibe, velho. Aí quando eu vejo alguém me dizer assim, pá, tô super estressado, coisa e tal. Então, mas por quê? É a quarentena, já nem me lembrava mais da quarentena, cara. A gente, né, é diferente, cara, é diferente. Agora me fala uma coisa, Marcelo. Como é que você estar, assim, nesse nível de vida tão animado e tudo mais, com essa dieta tão restritiva? Pois é, meu velho, é uma dieta muito ruim, cara. Eu tô tomando muitos antidepressivos para conseguir ficar feliz. Sabe? Você tem uma visão onívora, né? A sua visão é uma visão onívora. Você não é carnívoro, você é onívoro. Conta um pouquinho pra gente como é essa base alimentar e por que você chama de dieta seletiva e não restritiva. Exatamente, cara, exatamente. Assim, ó, se alguém de fora me perguntasse qual é o meu modelo alimentar, eu diria assim, ó, que eu sou e considero a melhor dieta humana, a dieta onívora, com viés carnívoro, adequada biologicamente. Às vezes eu falo no consultório, o paciente me acha grosso, assim. Mas eu digo assim, por que eu termino dizendo adequada biologicamente? Porque a gente não pode pastar, né? A gente não vai pastar. Eu digo isso para o paciente assim, quando eu vou instruindo o paciente, eu digo assim, qual é a principal característica de uma dieta saudável? O processamento mínimo, primeira coisa. Depois de ser processamento mínimo, é ser adequada biologicamente. Como assim, doutor Marcelo? Porque tu não pode pastar, vai comer grama. Não tem como comer grama, tem que ser adequado biologicamente. O teu corpo tem que ter condições de extrair nutriente daquilo que tu vai consumir e, no mínimo, não sofrer reações frente àquilo que tu comeu. Que é uma coisa difícil de explicar aos pacientes, que talvez aquela saladinha deles não seja assim tão saudável. Mas isso eu não vou nem entrar na questão. Então, como é que eu faço? Eu tenho uma dieta assim, que desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu tenho que me alimentar de proteína de origem animal, ovos, carnes, vísceras, e complementar com boas gorduras, manteiga, azeite, óleo de coco, e consumir produtos vegetais por prazer. Por prazer. Certo. Prazer, assim. Se você gosta de brócolis, come brócolis. Cara, hoje no meio-dia comi salada de brócolis com azeite de oliva. Precisa? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas vou te dar um exemplo mais legal. Eu comi hoje bastante batata doce. Comi hoje bastante batata doce. Precisa? Claro que não. Claro que não. E se eu quiser, passo um ano sem comer. A grande coisa é que hoje eu sou um adulto jovem de 1,72 m com 67 quilos, com insulina top, glicemia top e flexibilidade metabólica, que foi o que eu coloquei hoje ali no Instagram, que me permite fazer carnívora, cetogênica ou uma dieta vegana de alto carboidrato. Jamais farei, mas poderia fazer, tá? Que eu reagiria bem metabolicamente do mesmo jeito, porque eu tenho saúde para isso. Então, cara, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de passear nos 50 tons que a minha dieta permite. Certo. Por quê? Porque isso
põe em contato com o paciente, sabe, cara? Claro, Então, claro. então eu faço assim, eu faço uma dieta onívora alta em vegetais com bastante carboidrato. Faço dieta carnívora estrita com 0 vegetais. Faço dieta carnívora com viés assim de alguns vegetais cozidos. E vou passeando por ali, cara. E aí acontece uma coisa que é a pior coisa para os meus pacientes. Eu já fiz tudo que eu mando eles fazerem. Tudo, cara. Já fiz jejum gigante, já fiz low carb, ferrenha cetogênica, fiz exercício em cetose, assim, jejum prolongado. Cara, fiz tudo, fiz tudo. Tudo que eu preconizo fazer, fiz tudo. E a maioria dos remédios que meus pacientes chegam tomando, eu já tomei. Aqueles de doença crônica, hipertensão, Sim, tudo. você já Eu passou tomei. por Então, essa meu fase. velho, então é o seguinte, assim, ó, eu faço jejum gigante, como 4 vezes no dia, como 200 gramas de carboidratos líquidos, faço cetogênica, debocho de tudo isso, vou dormir de boa e tá tudo beleza. Pronto, é isso aí. É isso aí. Porque no final das contas, se a gente parar para pensar, isso aí é o que mais se assemelha ao padrão evolutivo que a gente teve, né? Ah, É o que essa é a mais se grande assemelha. jogada, cara, essa É é o a que mais se grande assemelha, jogada. porque nunca existiu uma civilização carnívora 100% e nunca existiu uma civilização vegetariana 100%. Cara, A gente ficou sempre passeando, top, como você cara. usando as suas palavras, a gente sempre ficou passeando nisso aí. A gente nunca Top, foi, cara. né? E a gente hoje, assim, esses 7, quase 8 bilhões de pessoas no planeta, a gente descende de antepassados que fizeram esse passeio ao longo das suas vidas e ao longo do planeta inteiro, assim, se Isso. expondo tanto aos polos, quanto aos trópicos, quanto à linha do Equador, onde tinha muito Uhum. vegetal, onde não tinha quase vegetal. E, cara, a gente tem na nossa genética hoje armas para resolver tudo isso É, desde que respeitadas as regras básicas dos estímulos biológicos adequados. Pô, show, exato. né, cara? E se você mantém a regra básica, né, de minimamente processado ou não processado de Cara, preferência, vai dar certo. vai dar certo. Vai dar Assim, ó, certo. para tratar doença crônica, não vai dar certo, Certo. tá? Isso. Por Isso. exemplo, o cara chega ali, obeso, hipertenso, diabético, hiperinsulinêmico, tá? Esse cara ele tem que fazer dieta natural de processamento mínimo, low carb, com frequência alimentar baixa, regimes de jejum intermitente e mais, dormir bem, sair de casa, fazer Claro, exercício, etc. claro. Só que assim, ó, eu tenho Ele não vai poder comer frutas à vontade. Não, doutor, posso comer, trocar o pão pela batata doce? Eu disse, ó, meu velho, amanhã tu pode, depois de amanhã tu já tira, porque não adianta nada. Tá? Exato. Então eu vou dando conhecimento para eles trabalharem. Só que no momento em que isso está resolvido, e cara, eu já dei muita alta para diabético, obeso, tratado, magro, sem tomar remédio, cara, só com mudanças assim. E aí esse cara tá resolvido, insulina top, hemoglobina glicada top, tudo beleza. Doutor, eu posso trocar meu pãozinho por batata doce? Olha, velho, troca, vamos ver como é que fica. Tá comendo, ficou bem, tá show? Cara, vai comer tua batata doce, tá resolvido. Aí começa a cair naquilo aqui. Doutor, que eu como? Olha, velho, come o que tu quiser comer. Fica à vontade. Agora, bem-vindo ao novo mundo, onde a gente pode comer o que quiser, Exato. respeitando a qualidade. Por isso, uma dieta seletiva e não Uma dieta restritiva. restritiva. Muito bem. Não. E a gente também chegou a tocar num ponto interessante que tem a ver com isso que a gente está falando, já que você tocou em diabetes, insulina e tudo mais, que é justamente essa questão da insulina pós-prandial, né? Que é a insulina Isso, medida cara. após a refeição. Cara, Que é deixa eu... uma falha terrível que a gente tem hoje Cara, no cara, diagnóstico, cara. né? Cara, deixa eu te contar. Lá, então, eu diabético, obeso, hipertenso, lá 2009, descobri isso tudo e comecei a pesquisar em mim, porque, cara, não tinha nada para pesquisar naquela época. E aí comecei a solicitar. Ninguém me ensinou a solicitar insulina de jejum, insulina pós-prandial. Eu disse assim, pá, só um pouquinho, se eu vou controlar a glicemia baseada em resposta insulinêmica, porra, eu não tenho que saber só a glicose, tem que saber a insulina. E aí fui lá, eu dosei minha insulina, pô, deu super alta. Comi, fui lá, dosei, deu infinitamente mais alta. Comecei a pedir dos pacientes. E aí começou assim a me ligarem, o pessoal dos laboratórios, outros médicos. Disse assim, que história é essa, tio? O que tu tá tentando ver? Eu disse, como assim? Como que eu tô tentando ver? Eu tô tentando ver qual é a resposta insulinêmica do meu paciente frente à dieta que ele pratica e depois frente à dieta que eu vou propor para ele.
Não faz sentido? Não, isso nem se usa. Sabe, cara, como assim não se usa, cara? É uma coisa lógica, tá aqui. E aí eu escutei essa da insulina pós-prandial até agora, bem pouco agora. Henrique Altran, eu escutei essa, assim, porque o Marcelo... Eu peço 3 insulinas nos meus exames. Eu peço em jejum às 8 da manhã, pós-prandial 2 horas, e peço às 17 horas, casado com o cortisol das 17, para ver uma curva do cortisol, que começa alto e termina baixo. Diminui a resistência à insulina, e a insulina do fim da tarde dá mais baixa por conta disso. E isso dá muito dado, cara, para eu trabalhar. Eu consigo saber se, por exemplo, se aquela resistência à insulina tem a ver com a rotina estressante ou com o ciclo circadiano. Dá muita arma para trabalhar. Isso aí não existe, isso aqui não sei o quê. E agora começou a sair, começou a se publicar um monte de coisa, insulina pós-prandial, ciclo circadiano, resistência à insulina em resposta a diferentes protocolos alimentares. Agora vocês veem, 10 anos depois, gurizada. Pô, então eu tive que comer, assim, tive que comer uma cuíca, cara. Eu acredito. Eu acredito porque eu vivo muito isso, sabe, na minha vida. Eu sou acadêmico ainda, né? Eu não estou formado. Sim. Né? Então eu vivo muito isso. E assim, na minha formação, eu sou obrigado a ficar calado, entendeu? Porque para poder me formar, depois que eu tiver com canudo na mão, aí eu posso abrir o bocão. Mas por enquanto, cara, eu tenho que ficar calado. Eu não sei se eu conseguiria, sabe? Eu não sei se conseguiria. Eu tenho um pavio curto demais para isso, cara. Você tem a sorte de já ter estado formado. Foi muita sorte. Descobriu isso, né? Muita sorte, porque eu não conseguiria, cara. E outra sorte que eu tive, assim, ó, porque hoje eu trabalho, basicamente bioquímica, e vamos dizer assim, que é a bioquímica da interface entre o estilo de vida e as nossas características biológicas. A base do que eu faço hoje é isso. Assim. Uhum. E eu era muito ruim em química, cara. Eu era assim, eu não rodei em nada no ensino médio, eu rodei em química, cara. O professor praticamente me chutou do ensino médio em química. Você viu? Quando eu decidi ser médico, pô, como é que eu vou passar em química, né? Nunca passaria. Aí eu fiz a seguinte estratégia, cara. Eu passei em química e fiz química antes, velho. E aí eu me apaixonei por química. Me apaixonei por química. Tanto que a prova da faculdade de química eu resolvi ser assim, ó, em minutos. Gabaritei em minutos. Então eu tive várias sortes, assim. O que eu te contei do paciente com faringite, que mudou minha vida, cara. E aí eu vou ir contando, eu tô num clima de botar ali no Instagram histórias da minha vida, que são reais. Essa hoje da flexibilidade metabólica é real. Eu vou botar uma do meu pai, que era diabético, eu vou contar essa história. E essa da química era uma. Assim, hoje eu trabalho basicamente com bioquímica e era onde eu era mais fraco e acabei tendo que me puxar para ficar. Mas hoje eu não conseguiria frequentar outra faculdade e não discutir, cara. Não conseguiria. É cruel. Me fala uma coisa, Marcelo. Como é o teu relacionamento com os teus amigos? Eles seguem a mesma vibe? Ou assim... Ninguém. Zero. Ninguém. Zero. Meus amigos vêm aqui em casa, eu faço o pãozinho com alho para eles. Porque eles já trazem embaixo do braço o pãozinho com alho, enche a geladeira de bebida. E era isso aí. Meus amigos são zero medidas comportamentais relacionadas ao estilo de vida. E tudo bem. Isso mexe zero comigo também. Tá certo. Eu te digo isso porque quando eu parei de comer doce, quando eu assumi assim uma postura mais cetogênica, eu fui muito criticado pelos meus próprios amigos que já têm um viés saudável, mas que me criticaram porque disseram que aquilo não, sabe, essas coisas assim, cheio de moda e tudo mais. Que eu não sei se tu sabe que eu fui vegetariano durante 2 anos. Não, cara, não sabia. Eu vai pro céu de novo com aquela postagem da postagem da Jade. Já né? vai direto pro céu, já pagou os pecados. Eu fui vegetariano durante 2 anos, cara, e foram os piores 2 anos da minha vida em termos de saúde, de composição corporal e de disposição, sabe, de energia, porque eu nunca fui um cara de comer muito fast food, né? Então a minha ideia de ir para o vegetarianismo era para melhorar ainda mais minha saúde. Só que foi o contrário. Né? Foi exatamente o contrário. Eu não sei se eu te... tá, não. Pode terminar, depois eu vou te contar. Não, é isso aí. Não, assim, ó, eu não fui vegetariano, mas agora, enquanto falava, eu percebi assim, cara, eu fui muito pior, cara. Porque a minha dieta pessoal era a pior do planeta. Era impossível alguém ter uma dieta pior do que a minha, cara. Sabe assim, ó, eu me hidratava de Coca-Cola.
eu comia lasanha de micro-ondas, pizza de caixinha. Cara, eu comia uma barra de chocolate opereta de sobremesa, meu velho. Cara, assim, ó, eu comia 6 cacetinhos num café da tarde, tu acredita? Caramba! Eu cheguei a comer 6 pãezinhos franceses no café da tarde, 3 com margarina e 3 com doce de leite. Urra! Henrique Altran. Meu Henrique amigo, Altran. o pobre do pâncreas chega fumaçava. Cara, mas assim, ó, por isso que eu debocho dos pacientes, assim, que a gente não era humano, cara, era um androide, era uma máquina, sabe? Não, misericórdia. Pra você segurar, não, olha aqui, Henrique Altran, eu comi miolo de pão molhado no leite condensado, cara. Então hoje eu digo pro paciente assim, ó, cara, se eu hoje vivo uma vida top, saudável, assim, magrão, forte, bem humorado, com performance, cara, qualquer um pode fazer, cara. Qualquer um mesmo. Qualquer um mesmo. Cara, Com a certeza. gente já tá chegando em 1 hora de live. Eu sei que você tem uma consulta agora, né? A gente tem que fazer uma segunda parte, porque Tem, cara, não falamos da lipoproteína A, que a gente nem tinha que falar. na ponta do iceberg ainda de tudo que a gente tem para conversar, cara. Não, eu vou te dizer assim, ó, para mim, cara, para mim é um prazer, cara. Para mim é um prazer. Eu fico à disposição, é só a gente marcar. Avisar um pouquinho em cima ali, marcar. Esse horário é um horário bom, assim, é um horário que eu sempre estou parado, me preparando para as consultas. Tu tem feito consulta fora de hora, porque tá melhor para todo mundo, assim. Mas, cara, eu fico à disposição. Para mim é um prazerzaço, cara. Vamos combinar sim. Eu vou combinar contigo pelo WhatsApp. Eu acho que não sei se você tem algum compromisso fora de casa na sexta-feira, mas de repente sexta-feira pode ser. Pode ser. Não, eu não sei se eu não marquei, eu não me lembro agora. Mas a gente conversa pelo WhatsApp e a gente vê. Tá, não, beleza. Mas, cara, aqui, ó, vamos fazer 200, cara. Vamos sim. A gente tem muita coisa para conversar. Muita coisa para conversar. Show. Dá uma mensagem final aí pro pessoal. Então tá, aqui, ó, pessoal, é isso, assim, não tem outra saída. A gente tem que assumir quem é, mudar o estilo de vida, começar a viver isso de verdade, assim, enterrar o passado, começar a viver uma vida top. Quem ainda não está vivendo isso, só acredite, assim, ó, existe uma vida maravilhosa para ser vivida, mas a gente tem que deixar outra vida para trás, tá? Exato. Vocês têm a benesse hoje de, em 2020, ter uma população de médicos, pesquisadores, estudantes que estão dispostos a mudar a vida do planeta. Então, hoje é bem mais fácil do que os velhinhos aqui tiveram que fazer tudo sozinho. Hoje em dia é só curtir, tá? Eu convido a todos para viver bem, vão lá no Projeto Humanos, na Rebelião Saudável e vamos mudar o mundo, ó. Show de bola, meu querido. Muito obrigado pela tua participação e pela tua presença, hein? Prazer, cara. Um abraço. Até mais. Tchau. Eu não falei que esse cara é fera? A gente vai ter uma segunda parte. Vou ver se eu consigo. Vou falar com ele hoje ainda, para ver se a gente consegue fazer uma segunda parte dessa live na sexta-feira. A gente não tocou nem metade dos tópicos que a gente queria tocar. A gente ainda quer falar sobre, além um pouquinho mais sobre insulina, falar sobre vitamina C, a gente vai falar também um pouquinho sobre Covid, a gente vai falar sobre muita coisa. Podem esperar que a gente ainda vai falar sobre muita coisa mesmo, tá certo? A gente tem aí muito assunto para conversar. O Marcelo é essa figura fantástica que vocês viram, uma pessoa que é de bom humor o tempo todo, né? Então, muito obrigado pela participação de todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa live. E, bom, amanhã, a última informação, amanhã, às 19 horas, eu e a minha namorada, a chefe Gabi Carvalho, vamos estar fazendo aqui um bate-bola, falando um pouquinho sobre o dia a dia de alimentação nesse período de quarentena. Fiquem ligados, amanhã às 19 horas, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos, sejam todos muito bem-vindos à Rebelião Saudável. Forte abraço.